Seja muito bem-vindo ao dia 14. Caramba, já completamos 2 semanas de propósito. Como você está se sentindo? Eu estou me sentindo assim transformado porque tá estudando esse assunto, tá vivendo ele todos os dias numa constância é muito importante, porque o inconstante não recebe nada do Senhor. Não é verdade? Está escrito em Tiago. Então, essa constância de estar todo dia aqui estudando a palavra, com um tema específico, com o objetivo de crescer, assim, de ser cheio, de ter conhecimento da palavra, de entender mais do Senhor, de entender o nosso propósito, por que nascemos, entender o que agrada a Deus, isso é muito importante. Afinal, ainda vamos viver muito nessa terra. E ter esse tempo de qualidade, logo assim, buscando realmente compreender mais, vai fazer com que os nossos dias sejam de mais qualidade. Porque viveremos a plenitude de tudo que está escrito se colocarmos em prática. E hoje eu não poderia deixar de falar esse assunto tão maravilhoso, porque a gente sempre se depara com esse tema, mas não entendemos talvez a profundidade do que significa ser templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Eu vou ler aqui para vocês. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nossa, está escrito que você é santuário do Espírito Santo. Você é santuário do Espírito Santo. Como você se sente ao ouvir isso? Como você se sente ao ouvir a palavra assim, ouvir sobre o Espírito Santo? Respira. Sente a paz. Sente a calmaria. Nós somos santuário do Espírito Santo. Nesse corpo tão banalizado, como é dito por aí, nesse corpo tão negligenciado, quando a gente não se trata bem. Esses dias, inclusive, eu fui procurar algo na geladeira, algo no armário, e vi que estava vencido. Faziam poucos dias que estava vencido, aí eu pensei, menino, eu vou comer porque não tem problema nenhum. Aí minha esposa chegou e falou, você vai dar alimento vencido para o templo do Espírito Santo? O que você tem colocado para dentro do seu corpo? Tem glorificado a Deus? Eu sou intolerante a glúten. Então, quando eu como uma pizza, eu estou danificando o meu corpo, não porque a pizza está fugindo da dieta, mas é só pelo fato de ter glúten. Se eu comer uma massa com glúten, já é o suficiente para eu ter uma alergia muito forte. Então eu vou danificar o meu corpo comendo algo que eu não deveria, deixando de glorificar a Deus através do alimento. Está escrito que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E às vezes a gente negligencia tanto isso. Mas vem cá, ser templo e morada do Espírito Santo não é apenas cuidar do nosso corpo, não é apenas se alimentar bem, fazer exercícios. Claro, isso é a base. Precisamos fazer o simples bem feito. O problema é que a gente tenta fazer algo extraordinário e não consegue continuar, mas o extraordinário é uma construção de várias coisas simples sendo bem feita. O problema é que a gente até consegue fazer um dia ou outro algo muito bom, uma rotina muito boa, mas pessoas que realmente construíram hábitos extraordinários fazem todo dia aquilo que uma pessoa mediana faz uma vez a cada semana, a cada mês. Por exemplo, estar aqui estudando a palavra de Deus. Eu já fui uma pessoa inconstante. Tinha dias que eu queria me alimentar da palavra inteira. Se eu pudesse, eu lia a Bíblia em um dia. E tinha semanas que eu nem tocava na Bíblia. Que tristeza. Precisamos ser mais constantes. Não sei por que eu estou falando tanto sobre isso nesse vídeo, inclusive.
Eu estudo a palavra, eu crio um roteiro, eu tenho uma linha que eu quero direcionar, mas eu sempre oro, Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar. O meu roteiro é só a base, é só o piso, o teto. Não tem, quem define é Ele. Então, quem sabe hoje é um dia de entregar esse recado para você. Tenha constância. Tenha mais constância naquilo que Ele te entregou. Tenha mais pressa, mais força para executar o que Ele mandou. Estava conversando com a Isa, minha esposa, e eu falando para ela, poxa, quando eu vivi momentos passados, eu ficava muito triste com tudo que acontecia, eu não sentia força, mas hoje eu vejo que aquela trajetória me levou para hoje. Eu não posso falar mal de uma trajetória que me levou para o meu destino. Então, se eu não posso falar mal do meu passado, porque na verdade ele tem grande significado, vamos parar de reclamar do dia de hoje. Você só tem hoje para fazer aquilo que Deus te mandou. Seja constante. Faça hoje o que precisa ser feito. Mas vamos entrar agora no nosso assunto. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Mas o que isso significa? Já imaginou você ter a força de Sansão, ter ali a mesma bênção que Davi tinha? Já imaginou você ter a sabedoria de Salomão, você ter ali realmente aquelas habilidades que estão descritas ao longo da Bíblia? Bom, isso é possível porque todas essas pessoas têm algo em comum. Elas foram ungidas e receberam o Espírito de Deus. Elas foram capacitadas por Deus. Está escrito que quando Saul foi ungido para ser rei, ele recebeu uma bênção que capacitou ele. Ele recebeu o Espírito do Senhor. Ele recebeu ali o que ele não tinha capacidade para ser rei. Quando você vai estudar a história, Saul até se escondeu para não receber ali a coroa, para não ser ungido na frente dos demais. Mas ele recebeu uma unção, o Espírito de Deus que o conduziu. E nós também podemos ser conduzidos pelo mesmo Espírito, afinal ele habita em nós. Então, eu quero te dizer algumas características do Espírito Santo, se você me permite, até porque falar sobre Deus sempre vai ser algo muito simplificado, porque a gente nunca vai entender a natureza completa dele, a não ser quando estivermos com ele na glória. Mas o que a gente pode fazer é estudar mesmo no nosso tamanho humano, porque esse desejo ele vai entender, porque ele sabe o que está em nosso coração. Ele vai sondar o nosso coração e ele sabe que o nosso desejo é aprender mais dele, para estar mais próximo dele. Então, a primeira coisa que eu quero te contar sobre esse Espírito Santo é que ele é uma pessoa. Ele não é um poder, uma coisa, ou um vento, ou um animal, uma pomba. Ele é uma pessoa. Ele não é algo que a gente pode controlar ou usar. Na verdade, nós que deveríamos ser usados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se relaciona conosco, se relaciona com o Pai e o Filho. Ele é uma pessoa. Como você bem sabe, a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a segunda coisa que eu vou te dizer sobre ele é que ele é Deus. Ele não é menor do que Deus Pai ou Deus Filho e ele não tem uma natureza diferente em relação a eles. No Novo Testamento, as palavras Espírito e Deus são usadas de maneiras relacionadas. Por exemplo, há passagens como em Atos 5, deixa eu encontro Atos aqui fácil enquanto eu falo. Em Atos 5, está escrito tanto Espírito quanto Deus no mesmo contexto. Atos 5, versículo 3. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Vemos aqui um exemplo de como a palavra Espírito e Deus está no mesmo contexto. E, como ele é Deus, o Espírito Santo também é eterno e santo. Em João 14, fala que por intermédio do Espírito de Deus, o Espírito eterno, Jesus se ofereceu de forma imaculada a Deus.
O mais impressionante de tudo isso é que mesmo ele sendo santo e eterno, ele escolheu a nós, que somos mortais, falhos, pecadores, até sermos redimidos, para habitar em nós. O Espírito Santo nos escolheu para habitar em nós. Ele habita em você, ele habita em mim. Que bênção maravilhosa! Quando nós vamos estudar a história dos países, a história do mundo, as culturas, eu, pelo menos, nunca ouvi sobre qualquer história sobre um Deus habitar em humanos, como uma história grega, história romana. É impressionante como às vezes não encaixa, né? Como assim Deus habita em mim? Como assim eu sou templo e morada? Eu já fiquei nos cultos infantis e quando a gente dizia isso para a criança, ela perguntava: Ô tio, onde é que ele fica? Tem espaço aqui para caber ele? É muito interessante. Então, o Espírito Santo, como ele é uma pessoa, ele é Deus, ele é eterno e santo, ele tem vontade própria e ele ora por nós. Sabe aquele momento que você ora pedindo algo a Deus e aquilo não se realiza? É reconfortante saber que o Espírito Santo intercedeu por nós, ele orou por nós. E aquele pedido que faria algum resultado negativo, que poderia nos atingir, o Espírito Santo orou pelo contrário, para que Deus nos preservasse. Então, às vezes, quando nós oramos, não temos nossa oração atendida, o Espírito Santo está clamando, Abba Pai. Ele está pedindo besteira. E isso é muito interessante. E o Espírito Santo, ele tem emoções, ele tem vontade própria, ele ora por nós, intercede por nós e ele tem emoções. Então a Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. O nosso pecado aborrece o Espírito, porque ele é santo. E não tem como um Deus santo estar habitando no pecado. Ele vai se aborrecer conosco, ele vai se entristecer. Por isso que ter um coração como o de Davi é muito importante, um coração que se arrepende, um coração que é sincero, que volta aos pés do Senhor e ora e clama e fala: Senhor, o coração contrito e quebrantado tu não desprezarás. Precisamos ter o coração segundo o coração de Deus, assim como Davi. Interessante que em Reis, o livro de Reis, sempre quando um rei novo entrava em cena, Deus falava com ele: tão somente ser como o meu servo Davi, que eu te darei o trono. Sabe o que acontecia? Parecia que entrava no ouvido e saía no outro. Eles não agiam como Davi, faziam exatamente o contrário. Já imaginou se Deus chegasse para ti, ó, eu te dou uma montanha, um reinado em tuas mãos. Ser somente como Davi. Teríamos força para ser como Davi? Enfrentar gigantes muito maiores do que nós e com aquela mesma pujança e falar: tu vens a mim com lance e escudo, eu vou a ti em nome do Deus vivo. Precisamos falar isso todos os dias para os nossos problemas, não é verdade? E como eu falei para você, ele tem emoções, ele tem vontade própria, ele tem desejos próprios. Está escrito que o Espírito Santo escolheu os dons e ele que entregou a cada um segundo a sua própria vontade. Então, o dom que você recebeu foi o Espírito Santo que selecionou com todo carinho para você, porque sabia que esse dom seria maravilhoso em suas mãos. E como ele é Deus, ele também é onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, ele é todo poderoso, está em todo lugar e conhece todas as coisas. Imagina, o Espírito Santo que habita em nós é onipotente, onipresente, onisciente, e nós podemos chegar para ele e falar: Espírito Santo, preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer daqui para frente. Se o Espírito Santo, que nos ama tanto, é sensível, tem emoções, tem desejos próprios, quer o melhor para a gente, você não acha que ele seria o primeiro a querer que você cumpra o seu propósito? Você não acha que ele seria o primeiro a querer que você faça a sua missão? Peça ajuda dele.
esteja mais próximo a Ele, porque Ele está próximo de você. Sinta a presença dEle. Sinta a paz que excede todo entendimento. Sinta a direção dEle, sinta o abraço do Espírito Santo. Ele é tão real quanto essa Bíblia que eu estou pegando. O Espírito Santo é tão real quanto uma pessoa que você cumprimenta e aperta a mão. Tenha consciência da presença dEle. Peça a Ele: Espírito, eu nunca te senti. Eu nem sei como te pedir isso, mas me permita sentir o teu toque, sentir o teu abraço. Me permita poder conversar contigo. Eu quero te ouvir. Fala para mim. Me direciona. Ele te ama. Eu não consigo pensar na hipótese dele ficar calado com um pedido sincero do seu coração. Tudo que ele mais quer é ter um relacionamento com você. Afinal, ele está aí dentro. Ele está aí porque ele habita em você. Você é filho de Deus. E a Bíblia cita muitas passagens de promessas referente ao Espírito Santo para nós. Por exemplo, ele promete nos ajudar em situações complicadas. Ele fala através de nós. Quando eu estava indo para a batalha, eu fiquei muito nervoso, fiquei ansioso, mas eu lembrei, bom, o que eu tiver de falar é o Espírito que vai falar. E ele tem autoridade para falar. Ele vai colocar as palavras certas na minha boca. E assim ele fez. Teve um momento que eu recebi uma pergunta, era a segunda fase. Na segunda fase, você pegava uma chave, e a chave tinha um tema, e você tinha que responder uma pergunta diretamente para você sobre esse tema. E eu peguei a chave da fonte, a fonte é Deus. Eu peguei logo essa chave. Que cristocidência maravilhosa, não é verdade? E a pergunta para mim foi: quem é a fonte? Logicamente, me ajoelhei e selecionei a opção Deus. Só que as pessoas criaram um tumulto. Nossa, essa era muito fácil. Você deveria responder outra. E aí elas clamavam, querendo que eu aceitasse um desafio. Até que o Espírito Santo tomou conta de mim e falou: seria imprudente responder outra questão ao qual eu pudesse fracassar e ser desclassificado. Talvez o Gustavo, humano, com um ego aflorado, teria topado o desafio, mas a gente sabe, a arrogância precede a queda. Se eu tivesse sido arrogante achando que não, eu topo responder outra pergunta, talvez ali teria sido a minha ruína. Mas o Espírito Santo tomou conta do meu coração e falou: eu não seria imprudente de responder outra pergunta. E ali eu fui para a próxima fase. Então ele nos ajuda a conversar em situações complicadas, porque ele é o nosso conselheiro, nos ensina o que nós precisamos saber e ele também nos lembra. Isso está escrito em João 14, 26. Eu gostaria de ler, João. Nossa, eu abri direto em João 14. Vocês já se depararam com esses acontecimentos de você querer abrir um local da Bíblia e abrir exatamente lá? É por isso que eu gosto de ter intimidade com a Bíblia. Eu fico tão feliz quando isso acontece. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Nossa, o Pai enviou o Consolador no nome de Cristo. Esse ensinará a vocês todas as coisas. Não, caramba. Imagina ser ensinado por Deus que é onisciente. Nós temos um professor que conhece todas as coisas. Não saber de algo não deveria ser um problema para nos parar. Por exemplo, caramba, o vídeo está ficando grande, eu tenho um timer bem ali. Vocês vão esperar um pouquinho, porque tem muita coisa interessante. Aliás, vamos deixar para amanhã, que se ficar grande demais também o pessoal precisa cuidar da sua vida, né? Precisa
Então amanhã a gente vai falar sobre as promessas que o Espírito... Eu nem estava planejando isso, hein? É impressionante, as coisas são muito dinâmicas. Não seja tão perfeccionista. Eu poderia, não, eu fiz o roteiro, eu preciso terminar. Não. Acredito que o recado que eu tinha para dar, hoje já dei. O Espírito Santo tem total liberdade nessa jornada. E eu espero que o Espírito Santo também tenha total liberdade na sua vida. Que ele possa te direcionar, te consolar, te ensinar. E amanhã nós vamos conhecer mais promessas que o Espírito Santo tem para nós. Então eu te espero amanhã. E a gente vai conversar um pouco mais do Espírito Santo, porque ele é Deus, ele habita em você, você é templo e morada do Espírito Santo. E isso faz parte da sua identidade. Estaria faltando a maior parte de você se você não entender isso. Eu te espero amanhã. Valeu!